viagem pelo campo de São Paulo sob a ótica de Vitorino Nemésio. A nossa viagem se inicia quando localizei em um sebo pela internet um exemplar de um livro, de autoria de Vitorino Nemésio, autografado por ele. Mais do que depressa pensei que essa obra seria de interesse para compor o acervo bibliográfico da Casa dos Açores de São Paulo. Ao ter contato com o livro, para minha grata surpresa, descobri que Vitorino Nemésio havia sido convidado a compor esta obra literária denominada O Campo de São Paulo, a Companhia de Jesus e o Plano Português do Brasil, a qual se trata de um estudo aprofundado sobre o tema, abordando a fundação da cidade de São Paulo e publicado justamente no ano de 1954, durante as comemorações do 4º centenário de nossa cidade. E hoje, passados 70 anos dessa obra, somos convidados a conhecer um pouco mais sobre esse ilustre açoriano e suas impressões sobre nossa cidade. Vitorino Nemésio, nascido em 1901 e falecido em 1978, foi um notável escritor, poeta, jornalista e professor português, nascido na Ilha Terceira, nos Açores. É reconhecido por sua contribuição significativa à literatura portuguesa, destacando-se especialmente no romance e na poesia. Estudou em Coimbra, onde se licenciou em Direito, e mais tarde doutorou-se em Filosofia Românica. Como professor universitário, lecionou em várias instituições, incluindo a Universidade de Lisboa. O seu trabalho mais conhecido é o romance Mau Tempo no Canal, escrito em 1944, e considerado uma obra-prima da literatura portuguesa do século XX. Ao longo de sua carreira, Vitorino Nemésio recebeu vários prêmios e honrarias, incluindo o Prêmio Camões em 1974, que é um dos mais importantes galardões literários da língua portuguesa. Criou a expressão açorianidade, se referindo à identidade cultural, social e histórica dos habitantes dos Açores. Sua obra continua a ser estudada e celebrada pela profundidade de suas observações sobre a vida, a sociedade e a condição humana. Vejamos então pela história do surgimento da nossa grande metrópole sob o olhar deste grande autor. Após o descobrimento do Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral, o governo português, através do rei Dom João III, sentiu a necessidade de proceder ao povoamento das novas terras e à colonização dos povos originários que aqui se encontravam. Em 1531, a expedição de Martim Afonso de Souza foi enviada para reforçar a presença portuguesa na costa brasileira, iniciar a colonização efetiva e reprimir atividades consideradas ilícitas, incluindo as ações de Cosme Fernandes, conhecido como Bacharel de Cananéia, que chegou ao Brasil como degredado, ou seja, exilado, por volta dos anos de 1502 ou 1503, sendo um dos primeiros europeus a se estabelecer no território brasileiro. Ele se instalou na região de Cananéia, no litoral sul do estado de São Paulo, que se tornou uma das primeiras áreas de ocupação europeia no Brasil. Participou em diversas expedições exploratórias e, por sua suposta colaboração com corsários franceses, que frequentavam a costa brasileira em busca de pau-brasil e outros recursos valiosos, o colocou em conflito com as autoridades portuguesas, que viam nas atividades do bacharel uma ameaça à soberania portuguesa na região. A expedição de Martim Afonso de Souza resultou na captura e prisão de Cosme Fernandes. Em 22 de janeiro de 1532, ocorreu a fundação da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza, sendo nomeado capitão donatário da Capitania Hereditária de São Vicente. Para auxiliar nessa colonização, a coroa portuguesa, influenciada por Diogo Gouveia, conselheiro do rei João III, que desempenhou um papel importante na reforma do sistema educacional em Portugal,
e fundou o Colégio das Artes na Universidade de Coimbra. Convida os religiosos da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica apostólica, para essa tarefa. A Companhia de Jesus foi fundada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1534. Inácio levou uma vida militar e de cortesão, mas após ser ferido gravemente em batalha em 1521, passou por uma profunda conversão espiritual durante seu período de recuperação. Dedicou-se à vida religiosa e ao estudo. A Companhia de Jesus, cuja fundação foi autorizada pelo Papa Paulo III, se destacaria pela ênfase na educação, missões e serviço apostólico. A ordem rapidamente se expandiu e se tornou uma das mais influentes na história da Igreja Católica, desempenhando um papel significativo na expansão do catolicismo pelo mundo. E na Contra-Reforma Católica, em oposição à Reforma Protestante de Martinho Lutero. Tomé de Sousa, ao ser designado como primeiro governador-geral pelo rei de Portugal, João III, para liderar a primeira expedição oficial do Brasil em 1549, tinha como missão principal estabelecer uma administração eficaz, com a colonização organizada da nova terra através da promoção da fé católica no Brasil, incentivando a construção de igrejas e ações missionárias para converter os povos indígenas ao cristianismo. Em sua expedição, acompanhavam alguns padres jesuítas, em especial Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega foi um dos primeiros e mais influentes missionários jesuítas a atuar no Brasil durante o período colonial. Ele nasceu em São Fins de Friestas, Portugal, em 1517 e foi ordenado sacerdote em 1543. Nóbrega foi enviado ao Brasil em 1549, acompanhado de outros jesuítas, como parte da missão de catequizar os povos indígenas e estabelecer uma presença cristã na colônia portuguesa. Desempenhando um papel fundamental na fundação de São Paulo em 1554, sendo um dos fundadores do Colégio de São Paulo de Piratininga, considerada como o primeiro seminário jesuíta do Brasil. Embora fosse gago, Padre Manuel da Nóbrega foi um diplomata habilidoso e grande orador, negociando com autoridades coloniais e estabelecendo relações com líderes indígenas para garantir a segurança e a cooperação entre as diferentes comunidades, sendo um importante papel na defesa dos direitos dos povos indígenas contra os abusos dos colonos portugueses, procurando proteger suas terras e suas culturas. Diante das dificuldades encontradas na manutenção dos irmãos da Companhia de Jesus em terras brasileiras, a resistência de alguns nativos na evangelização e sua readequação aos costumes cristãos, Padre Manuel da Nóbrega, em suas cartas ao rei Dom João III, clamava pela vinda de mais padres do reino e do anunciado bispo, acreditando que a vinda de uma autoridade eclesiástica seria interessante para modificar o quadro narrado. Eis que em 22 de junho de 1552 chegava em Salvador Dom Pedro Fernandes Sardinha, nascido em Évora, Portugal, membro da Ordem de Cristo e grande erudito. Foi nomeado bispo do Brasil em resposta ao pedido do rei Dom João III de Portugal, que buscava estabelecer uma estrutura eclesiástica no novo território colonial, onde instalou a primeira diocese do Brasil. Trabalhou arduamente para organizar a Igreja Católica no Brasil. Supervisionou as construções de igrejas, estabeleceu paróquias, promoveu a evangelização dos povos indígenas, muitas vezes em colaboração com os jesuítas. Também se empenhou em melhorar as condições morais e espirituais dos colonos portugueses. Embora
para Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro tivesse uma postura mais política do que evangelizadora. Padre Manuel da Nóbrega chega à região de São Vicente em 12 de fevereiro de 1553, após percorrer a costa brasileira com a expedição de Tomé de Souza. Acreditava que era preciso evangelizar, não somente na região costeira do país, mas embrenhar-se pelo interior do Brasil, vencendo a grande muralha natural, referindo-se à Serra do Mar, para difundir o cristianismo nas terras do Planalto. Teve a ideia, então, de juntar 3 povoações pré-existentes em uma única, para melhor divulgar a doutrina cristã. Juntar os esforços de Martim Afonso de Souza, do índio Tibiriçá e de seu genro, João Ramalho. Tibiriçá era cacique da tribo dos Guaianás. Desempenhou um papel fundamental no estabelecimento das relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas locais. Ele foi batizado como Martim Afonso de Souza em homenagem ao comandante português homônimo, com quem colaborou estritamente. Sua conversão ao cristianismo e sua aliança com os portugueses foram decisivas para a fundação de São Paulo de Piratininga em 1554. Sem contar que ele foi um dos primeiros líderes indígenas a aceitar e promover a presença europeia na região, ajudando na construção do Colégio dos Jesuítas. Era sogro de João Ramalho, casado com sua filha Bartira. João Ramalho foi um bandeirante e explorador português que desempenhou um papel significativo na colonização do Brasil. Ele nasceu em Rousela, Portugal, e chegou ao Brasil por volta de 1512, vivendo inicialmente na região de São Vicente, e posteriormente fundou a vila de Santo André da Borda do Campo, em 8 de abril de 1553. Pelo fato de ser casado com Bartira, isso lhe conferiu uma posição de destaque entre os nativos e facilitou a penetração dos portugueses no interior do Brasil. Em 8 de maio de 1553, ocorre a chegada de Dom Duarte da Costa, o segundo governador-geral do Brasil, desempenhando um papel significativo na administração colonial portuguesa. E na sua comitiva, embarcaram a terceira leva de padres jesuítas, dentre eles José de Anchieta. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em São Cristóvão de la Duna, Ilhas Canárias, Espanha, e aos 14 anos ingressou na Companhia de Jesus, dedicando-se aos estudos de humanidades, filosofia e teologia. Chegou ao Brasil em 1553, como parte da missão jesuíta liderada por Manuel da Nóbrega. Assim como Nóbrega, Anchieta desempenha um papel crucial na catequização dos povos indígenas, na fundação de colégios e na defesa de seus direitos contra os abusos dos colonizadores europeus. Participou ativamente do estabelecimento do Colégio de São Paulo de Piratininga. Anchieta também é conhecido por suas obras literárias, sendo considerado um dos primeiros dramaturgos do Brasil, com peças como O Alto de São Lourenço e Na Aldeia de Guaratinguetá. Tornou-se um perito gramático na língua tupi, desempenhando um papel importante como mediador entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses, promovendo a paz e a cooperação entre as diferentes culturas. Outro padre jesuíta em destaque foi Leonardo Nunes, que chegou ao Brasil em 1554, junto com a missão liderada por Nóbrega e Anchieta. Ele dedicou sua vida à evangelização dos povos indígenas, especialmente na região nordeste do Brasil, onde fundou missões e colégios para educar os nativos. Sua atuação missionária foi marcada pela defesa dos direitos dos índios contra os abusos dos colonizadores, lutando pela justiça e pela dignidade dos povos nativos. Foi um linguista habilidoso e desempenhou um papel importante
importante na codificação da língua tupi, contribuindo significativamente para a escrita e estudo dessa língua indígena. Era apelidado entre os índios de Abaré-Bebê, que significa em tupi antigo padre voador, por causa de sua grande rapidez ao deslocar-se pelos diferentes lugares. Uma curiosidade apresentada nos estudos de Vitorino Nemésio é que a aldeia de Piratininga nascia de 50 catecúmenos no dia da degolação de São João Batista, em 29 de agosto de 1553. Piratininga, na língua tupi, significa lugar de seca-peixe. Já no dia 25 de janeiro de 1554, realizou-se o ato solene de Padre Manuel da Nóbrega ao aldear Piratininga, nominalmente com a invocação do apóstolo dos gentios, São Paulo. Em 1556, ao retornar para Portugal, o navio em que Dom Pedro Fernandes Sardinha viajava naufragou na costa do atual estado de Alagoas, perto da foz do rio Coruripe. Ele e outros sobreviventes foram capturados pelos índios caetés, que, segundo os relatos históricos, acabaram por matá-lo e canibalizá-lo. Sua morte trágica teve um grande impacto na colônia e entre os religiosos da época. Vitorino Nemésio relata ainda a dificuldade enfrentada pelos padres jesuítas nos primeiros tempos da vida de Piratininga, mais precisamente em mudar os hábitos indígenas para os de cristãos convertidos. A ideia de Padre Manuel da Nóbrega era doutrinar as crianças como replicadores dos ensinamentos recebidos aos adultos das tribos indígenas. Utilizava a influência da música como um grande instrumento de evangelização. O canto e a música eram o melhor veículo da arte conciliatória com grande estilo doutrinal. A Casa de São Paulo tornou-se o farol do Planalto, reduto da cristandade mista. Em 1560, houve a transladação do Pelourinho de Santo André para a vila de São Paulo. Por determinação de Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, o qual consolidou o controle português e fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Passados 400 anos de sua fundação, São Paulo é vista por Vitorino Nemésio como sendo o coroamento brasileiro de uma obra de santos e titãs. Apesar das grandes construções que a cidade ostenta, ainda é possível sentir a presença da cabana, ou a Patercula Domum, de Nóbrega, e as sotainas de Leonardo Nunes e de Anchieta ao luar de Piratininga. Profetiza o futuro de São Paulo como sendo a maior cidade da América do Sul e a terra do trabalho e das oportunidades.